Bem-vindo a todos os ingressantes ao curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal da Paraíba. Eu me chamo Pierre Correia Martins, sou atual assessor de extensão do Departamento de Engenharia de Alimentos do Centro de Tecnologia e vou brevemente apresentar as atividades de extensão no curso de Engenharia de Alimentos e no Centro de Tecnologia. A unidade gestora pelas ações de extensão na UFPB é a PROEX, Pró-Reitoria de Extensão. A extensão tem como princípios ela promover trabalhos acadêmicos junto à sua comunidade local e de entorno, para desenvolver técnicas, metodologias para melhorar a capacitação da sociedade em diversas áreas do conhecimento. O pró-reitor da PROEX é o professor Orlando Vilar de Cavalcante Filho. A assessoria de extensão do Centro de Tecnologia, ela está vinculada ao PROEX e ela representa as atividades de extensão no Centro de Tecnologia e é coordenada pela professora Aurélia Acunha Hidrogo. Fazem parte da assessoria de extensão todos os assessores dos seus departamentos de graduação do CT. Então, temos aqui na Engenharia de Alimentos, eu sou o representante e demais colegas dos outros. As atividades da assessoria de extensão, elas estão vinculadas principalmente aos editais que são ofertados pela PROEX durante o calendário letivo. Então, temos as principais atividades periódicas, divulgar, auxiliar, instruir, fomentar então a comunidade nesses editais para elaboração de projetos e, paralelamente, organizar, promover, elaborar a realização de eventos acadêmicos de extensão no Centro de Tecnologia, através de semanas, simpósios, workshops, feiras e outros. Aqui um link, então, do Facebook da assessoria de extensão. Os programas de extensão ofertados pela PROEX são de duas modalidades. Inicialmente, temos um contemplando bolsas remuneradas para discentes, que se chama PROBEX. Então, ele financia essas bolsas para projetos de extensão das diversas áreas do conhecimento dos centros de educação da Universidade Federal da Paraíba, desde comunicação até trabalho. O edital do PROBEX, ele ocorre sempre no início do ano, tá? Então, ele é sempre publicado em janeiro, fevereiro, onde ocorre então as inscrições dos projetos e posteriormente a seleção, né, desses projetos para bolsas. Após, abrem as inscrições para os bolsistas em março, abril, tá? Para eles participarem então do processo de seleção para cada projeto. O valor da bolsa é de R$ 400 ao mês. O número de bolsas em 2020 ofertados pelo edital PROBEX foi de 667, então um número significativo de bolsas para os projetos de extensão. O período de vigência em 2020 é de 9 meses, então perfaz um total remuneratório de R$ 3.600 anual ao discente bolsista. O número de bolsas por projeto é restrito a uma bolsa, para que a maioria dos projetos sejam contemplados, ou seja, 667 projetos recebam 667 bolsas. E a carga horária de trabalho semanal do bolsista é de 20 horas. Os requisitos de participação para os discentes descritos nos editais estão elencados aqui. Então, está regularmente matriculado no UFPB, não pode acumular bolsa, né, com outros programas, não pode ser concluinte e deve apresentar um coeficiente de rendimento, um CRA satisfatório.
para os ingressantes, o CRA vai ficar disponível a partir do segundo semestre, quando vocês já tiverem realizado as disciplinas iniciais dos seus cursos de graduação. Bom, as atribuições dos discentes participantes é que o bolsista deve obrigatoriamente disponibilizar 20 horas semanais de atividades e o voluntário ele fica numa carga horária flexível de até 12 horas semanais para as atividades do projeto. Demais atribuições são o cumprimento das atividades discriminadas no plano de trabalho cadastrado pelo coordenador no SIGA. Então, todos os projetos estão cadastrados na plataforma online SIGA, acessada, UFPB, acessada pelos discentes e docentes, e posteriormente vão ter, então, demais atividades. Entre elas, a elaboração no relatório, né, para entrega final sobre as suas atividades. Então aqui já é um bom momento do discente ele exercitar então ferramentas de redação de textos técnicos. Bom, também são requeridos a apresentação dos resultados em atividades, eventos acadêmicos técnicos. No caso, o ENEX, que ocorre sempre no final do ano. Então, o bolsista ele é obrigado, né, a submeter um resumo nesse evento, no qual contempla 5 autores discentes. Então, a outra parte, né, os discentes voluntários também eles vão estar dentro, né, compondo esse trabalho junto com o bolsista. E também a publicação periódica das atividades do projeto em redes sociais, tais como Instagram e assim por diante. Bom, atualmente os projetos aprovados pelos docentes do DEA estão aqui. São 2 projetos que nós temos hoje em execução, certo? Mais demais projetos foram aprovados por outros departamentos no CT. Ou seja, o CT tem hoje, no mínimo, 32 projetos com 32 bolsas, tá? E sua equipe. Então, nós temos, assim, uma grande oferta de atividade de extensão para a comunidade discente ao longo do período letivo. O programa de extensão que não apresenta alocação de recursos, não tem bolsa, ele se chama Fluex. Ele também tem modalidades similares ao Probex, porém as modalidades aqui elas podem apresentar uma maior diversidade, não só projeto, pode se apresentar cursos, né, de extensão, eventos de extensão e prestação de serviços de extensão como capacitação. Todos eles vão estar cadastrados na plataforma da SIGA, na forma Fluex, tá? Nas áreas temáticas, e posteriormente eles vão contribuir à sua equipe através de certificação dessas atividades que podem ser reaproveitadas como créditos flexíveis para compor depois a integralização da carga horária do acadêmico na sua estrutura curricular. A certificação e participação dos projetos pela PROEX são conforme esses modelos. Aqui é um certificado do PROBEX, tá, que foi realizado em 2019. Vai ter aqui o nome do participante, a sua matrícula, o título do seu trabalho, a modalidade no qual ele executou suas atividades, seja ele bolsista, seja ele voluntário, e a sua carga horária. O Fluex, da mesma forma, né, mesma modalidade, né, sendo que ele pode ter uma carga horária bem menor, né, se for um curso de curta duração. E para os discentes que apresentarem trabalho no ENEX, também
vai haver a certificação, né? Então, todas as ações e as participações em projetos pela ProEx têm certificação e têm validade institucional. As publicações decorrentes dos projetos, nós temos aqui alguns modelos. O ENEX é um resumo simples, tá? Então, vamos ter aqui, como já vinculei, pode ter o bolsista, que vai ser, e os demais colaboradores, né, que são os voluntários, certo? Bom, esses trabalhos também podem ser publicados em outros eventos, como a gente tem aqui no campus da UFPB de Bananeiras, o Encontro Nacional da Agroindústria, que já é um trabalho mais elaborado, um resumo expandido ou um trabalho completo de 8 páginas. Bom, os eventos locais da assessoria de extensão do CT são de duas modalidades. Primeiro, um de curta duração, que é o ENEC-CT, que é a apresentação dos projetos dos CT, que foram aprovados pelos departamentos de CT, durante um dia, tá? E também com algumas palestras. Então, aqui nós temos uma data, né, que foi em 2018, tá? E, nesse caso, um projeto que eu coordenei, tá, foi apresentado nesse período. Quem apresenta é a equipe discente, por isso é importante, né, já um treinamento para a equipe discente quanto à apresentação de trabalhos. O evento regional da assessoria, que é o maior, ela é a Feira de Inovação e Tecnologia, que está vinculada à Semana Nacional de Tecnologia. Então, ela ocorre anualmente nessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, do MEC, né? Aqui, no nosso caso, em 2019, o tema foi Bioeconomia, Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável. Ocorre no Bolo de Noiva e no seu entorno, onde nós temos, então, nesses espaços aqui do térreo, a realização de estandes, né, para divulgação dos trabalhos, né, dos projetos, das ações, né, dos demais entidades aí participativas da comunidade, como as empresas júniores, as empresas locais, tá, para então explanarem, né, apresentarem seus trabalhos, na forma de banner, né, e também de algum tipo de produto. Também há espaço para discussão, em público aqui, aberto ao público, das temáticas aí, que são da comunidade. A oferta de literatura, né, que temos uma casinha, né, do livro, com livros técnicos de literatura disponíveis para a comunidade, e no piso superior nós temos então as palestras, né, que são das temáticas então dos projetos e das ações desenvolvidas no CT. Aqui temos de alimentos, podemos ter de arquitetura e assim por diante. É aberto aos participantes, né, no auditório do CT, e todos eles recebem certificação. Bom, o próximo evento que está programado para 2020 é a 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, no período de 17 a 23 de outubro, com o tema Inteligência Artificial. Bom, provavelmente pode ser prorrogado devido à pandemia do coronavírus, mas provavelmente até o final do ano vai ser realizado. Agradeço a todos os ingressantes no curso de Engenharia de Alimentos, sejam bem-vindos, aproveitem a nossa comunidade, e a UFPB parabeniza você. Muito obrigado.